uma pessoa muito bacana, muito legal. Ele é engenheiro, administrador, estudante do direito, está fazendo bacharelado em direito agora, geógrafo também. O nome dele é Luiz Eduardo Martins e quero apresentá-lo a todos vocês. Luiz, se apresente. Boa noite a todos, né? Realmente me chamo Luiz Eduardo Martins da Silva. Sou engenheiro civil, com título em Engenharia de Segurança do Trabalho. Tenho licenciatura em Geografia e administro uma empresa. Que legal, cara. E essa empresa tem quanto tempo? A empresa é desde 2019, Josué, mas ela tinha uma pegada diferente do que ela tem hoje. Essa empresa ela foi aberta com o intuito de prestar serviço para a Caixa Econômica Federal. E realmente era uma empresa que, na minha ideia, eu não ia ter contratação, não ia mexer, ia ser uma empresa única, exclusivamente para eu tocar todo o serviço em si. E ela foi crescendo? Como é que foi isso? Então, à medida que eu fui conhecendo o serviço público de uma outra premissa, né, de uma outra vertente, essa empresa começou a buscar outros nichos de mercado. Assim que eu mudei para São Paulo, eu vi que realmente existia um mundo fora o credenciamento. Acabou Entendi. acontecendo uma coisa bem legal. E aí hoje você está trabalhando, você faz o que aqui com ela em São Paulo? Hoje a gente participa de licitação, presta serviço para o governo, né? A Ah, que famosa legal, PPP. que legal. E como é que é isso? É muito difícil? Como que é o tocar, a administração disso? Olha, devido à nova lei de licitação, né, 14133, ela é um mar de oportunidades, porque é uma coisa que está sendo implementada agora, tem pouco tempo, algumas prefeituras, alguns municípios começaram a implementar, não tem um ano, e está sendo desafiador, porque é um aprendizado de todos os lados. É um eterno aprendizado, como a gente brinca, né? Sim. E o dia a dia, como que é isso? É obra, é gestão, é contratar Ah, gente, é então. mercado? O dia a dia, eu brinco que meu dia deveria ter umas 36 horas aí. Porque além de você ter que pesquisar, ter que entender o processo, tem que ver onde você tem que entrar, aonde você pode entrar, aonde sua capacidade pode alcançar, você tem toda essa parte gerencial que você tem que fazer. Contabilidade, certidões, enfim, é uma infinidade de coisas que você tem que estar muito bem gerenciado e muito bem, não é assessorado, mas muito bem com bastante parceiros em volta, ao redor. Porque é um dia estressante, né? É, parceria é tudo, né? Eu brinco com meus colegas que hoje eu sou mais estressado quando eu fazia day trade, né? Porque o day trade acabou ali meio-dia, acabou o dia, né? Ganhou, É, ganhou, perdeu, perdeu. você tem a sua meta, seu gain, seu loss ali, você tem sua meta diária. E a licitação não, a licitação realmente é um mercado desafiador, é um mercado interessantíssimo. Eu acho que tem muita cara do day trade. É, Quem quiser conhecer, eu acho muito interessante. As Você está vendendo plataformas. curso, é isso? Não, 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 de forma alguma. Pelo contrário, tá, gente? Eu ainda estou aprendendo. Estou aceitando o convite para participar de curso aí. Mas é bem estressante, até porque não acaba no meio-dia. E não acaba quando você vence a licitação, né? Quando você vence a licitação é a primeira etapa de um processo gigantesco, né? E como que tá essa coisa de IA com o mercado de engenharia? É um novo oceano de oportunidade. A IA tem me auxiliado muito nas tomadas de decisões, no mapeamento de risco. A IA tem auxiliado bastante. Mas você acha que ela é uma tendência dentro do mercado de Ah, sim, vocês? sim, sim. Não tem mais retorno. Hoje você não precisa ler 60 páginas de um edital, né? Para saber se sua empresa atende ou não atende. Você cria um prompt de comando, uma famosa skill, né? Quem utiliza o cloud aí, Uhum. você já em 2 minutos você já entende se vale ou não vale a pena arriscar ali tempo, conhecimento, investir, né?
É, porque eu pergunto isso, porque a IA, ela tem tomado o lugar de muita gente no mercado, contador, administrador, outras áreas também. Pelo que você falou, a IA tem sido muito útil na parte gerencial e administrativa do seu negócio. Mas no dia a dia do engenheiro, como você vê isso? Então, Essa inovação? realmente, para gerenciar, organizar, a IA, eu não acredito que tome vaga de ninguém, tá? Eu acredito que a IA te ajude a tomar decisões mais rápido e não ficar tão robusto de repente com uma equipe gigantesca. Mas não que você não vá precisar de pessoas. Até Uhum, porque a IA é um universo completamente diferente desse físico que a gente vive aqui, né? sim. E como é que você foi parar no direito, cara? É porque a engenharia realmente, mesmo sendo uma ciência exata, né, a área da exata lá, ela tem muito do direito, né? Inclusive com laudos, com enfim, é uma gama do direito que acaba sendo correlata. Você vê, eu comecei a falar do serviço de engenharia que está participando de licitação dentro de uma lei nova. Então, assim, tem que entender de lei, senão você não sai do lugar. Cansei de gastar dinheiro com advogado também. Espero que você deixe seu contato aqui na saída. Mas é basicamente isso aí. Eu acho que o direito, hoje, eu sou um apaixonado, né? Tô no início, mas deveria ser matéria obrigatória na escola. Entendi. Pelo menos o básico ali. E você fez um trabalho na faculdade? É, Como é que é isso? hoje a instituição de ensino, né? Ela tem um projeto que para você passar de semestre, você tem que apresentar esse projeto, tem que ter um apelo social, esse projeto. Um mini TCC. Na verdade, é fragmentos de um TCC para chegar no final. A ideia do MEC, eu acredito que seja isso. É você começar a falar de uma coisa que gera algum engajamento e interesse seu e da sua equipe, do seu grupo, para chegar no final você já está com o TCC mais ou menos que pronto ali. E esse trabalho que você fez, ele fala sobre o quê? Qual que é o tema? Esse trabalho é um assunto bem recente, eu ia falar de licitação, né? Claro que é um assunto que eu domino, mas eu decidi falar sobre esse assunto porque foi um assunto que me incomodou um pouco agora no início do ano. E Como assim te incomodou? a falta de. Como que eu posso te explicar? A falta de empatia de alguns profissionais acabou me incomodando. Isso na faculdade. Isso na faculdade. Mas por que a falta de empatia? Porque esse trabalho vai falar realmente de uma condição psicossocial, né? Uma condição que a gente não deve tratar todo mundo da mesma forma sempre. Isso já está preconizado no direito, em todas as áreas aí, concurso público, enfim. E isso acabou me chamando a atenção porque uma instituição de ensino em si acabou me incomodando muito uma postura dela. Não foi uma postura que eu gostaria que, se fosse comigo, tivessem tomado. Entendi. E aí você fez esse trabalho pensando. Eu pesquisei sobre esse assunto pensando em chamar a atenção dessa instituição de ensino. Ah, então é uma resposta a algo que Não, não é aconteceu. uma resposta. É um chamamento de atenção, realmente. Não chega a ser uma resposta, não chega a ser um embate, nada disso. É realmente chamar a atenção porque esse assunto tem uma correlatividade com uma NR muito importante que foi agregada agora no nosso sistema empresarial, que é a NR01, Fala sobre o quê? que fala sobre a condição psicológica dos funcionários, enfim, dos seus prestadores de serviço, que você tem que ter um cuidado maior. Hoje já é lei, você tem que ter cuidado com as síndromes que você pode causar, de repente com uma tratativa, com uma condição de uma pessoa estar
no momento da vida ali especial, né? Entendi. E como que funciona isso? Funciona basicamente o seguinte: hoje, tanto as empresas quanto as instituições de ensino, ela precisa se adaptar à nossa nova realidade. E qual é a nossa nova realidade? A gente tem um crescimento exponencial, eu não fiz esse estudo, tá? Uhum. Sobre a descoberta do TDAH, do TEA, de todas essas neurodivergências que acaba colocando pessoas diferentes em condições diferentes. Essa é a pegada do trabalho, chamar a atenção para que as pessoas entendam que não pode tratar todo mundo igual. Nem todo mundo tem a mesma capacidade de raciocínio da outra. Nem todo mundo tem a mesma capacidade de gravar na memória que a outra. Então, assim, tratar os diferentes de forma diferente, mas com a proporcionalidade ali linear. E como que a pessoa, e como que você vai fazer esse tratamento? Existe um laudo, existe um exame, existe uma pesquisa? Olha, no primeiro momento, chegaram à conclusão que era necessário um laudo médico. Um laudo médico nada mais é que um documento dado por um especialista por uma condição de um possível paciente. Só que com a nova lei, esse laudo já não é mais obrigatório. Então, realmente, as empresas, as instituições de ensino, todo o arcabouço ali do meio empresarial, ele tem que aprender a lidar com isso. Ele tem que aprender, tem que formar uma comissão, contratar psicólogos, incluir em exame admissional, a NR1, por exemplo. Que isso passa por esse laudo. Isso também pode se fornecer um laudo. Você pode criar até um ASO a partir disso aí. E qual seria a importância de um laudo para um estudante neurodivergente? Olha, na minha humilde opinião, o laudo nada mais é do que um documento formal de um médico dado para um paciente. Mas hoje já não é mais necessário nem obrigatório. Tá? Eu acredito que daqui para o futuro isso nem tenha mais necessidade, porque eu acho que o setor de pedagogia ele tem que aprender a lidar com esse tipo de divergência. Até porque você tem núcleos, tem ensinos que te auxilia nisso aí. E você falou também sobre adaptação no começo da conversa. Como responder à crítica que essas adaptações são vantagens para alguns alunos, alguns funcionários? Esse é um ponto interessante, que às vezes as pessoas que não conhecem ou não passam por uma situação acham que uma adaptação acaba sendo um privilégio. Uma prova adaptada, um trabalho adaptado, e não é privilégio. É você dar condição de igualdade para pessoas desiguais. Se a pessoa não tem a mesma capacidade de memória que a sua, você há de convir comigo que você não pode aplicar 60 provas idênticas para 60 pessoas diferentes. Uhum. Então, eu acredito que a instituição de ensino tem que criar essa sensibilidade de saber lidar com isso. Tanto a instituição de ensino quanto as empresas, né? Sim. E o que seriam adaptações razoáveis? Olha, E por que elas não são privilégios? porque, por exemplo, você dá uma prova discursiva para uma pessoa que tem dificuldade em comunicação, acaba a prejudicando, né? Colocando em situação, na verdade, de desvantagem. E, de repente, você pode adaptar esses modelos de prova para uma questão mais elaborada, onde o próprio aluno não precisa se colocar nessa situação tanta desvantagem, né? Sim, concordo contigo. E, por exemplo, quais seriam as consequências quando a faculdade questiona ou dificulta o reconhecimento de um laudo? Então, devido a esse episódio,
Eu acabei aprendendo a duras penas, né? Vendo colegas, amigos passar por situações bem delicadas, aonde apresentaram síndromes, aonde se afastaram de todo mundo, aonde se sintam envergonhados de estar nessa condição. E é muito triste porque não houve empatia. Não houve aquela figura do professor, do tutor ali orientar. Simplesmente questionaram alguns pontos do laudo que acabou constrangendo o colega. E isso foi... Eu vi que foi bem traumatizante. Criou-se um trauma. E você acaba indo na contramão de tudo que se prega para não se criar essa situação. Entendi. Porque as leis, as normas, elas estão sendo criadas para ser inclusiva, não exclusiva. Você tem que dar a oportunidade de uma pessoa a participar de um processo de aprendizado, de seleção, em condição de igualdade. Isso é a humanidade. Tudo fora disso aí, eu discordo veementemente. Uhum. E você falou uma coisa que eu achei interessante. Como ajudar o estudante ou até mesmo um colega de trabalho que ele cresceu se sentindo preguiçoso? Porque o neurodivergente, ele vive ele é diferente, né, das pessoas no seu dia a dia. Ele tem necessidades e momentos do dia que são diferenciados. Que eles precisam de adaptação, na verdade. Isso. E como ajudar? Porque aí a sociedade coloca essas pessoas como se elas fossem preguiçosas, coloca uma série de clichês nessas pessoas, só que não entende. E aí a pessoa acaba se sentindo excluída. E como que nós, por exemplo, como que eu faço para ajudar alguém nessa situação? Eu acho, Josué, que a informação é o primeiro passo. É pegar esse tipo de instituição, pegar esse tipo de empresa que toma esse tipo de atitude, às vezes de exclusão e não de inclusão, informar primeiro. Se não adiantar a informação, realmente denunciar, porque não dá para ficar quieto. Não dá para aceitar. Não é porque você não está passando por algo parecido que você deva se calar. Eu acho que a informação em primeiro lugar. Como você havia me perguntado sobre o laudo é um documento técnico. Mas é um tema, Josué, que a gente tem que ter a sensibilidade moral de entender. Essa é a dificuldade. Essa é a maior dificuldade. A gente tem que ter o bom senso de entender que existem pessoas diferentes de você, que pensam diferente de você, que pode ter, de repente, os mesmos benefícios, privilégios que você tem, em condição de igualdade. Eu tenho colegas que têm essa condição e que eles acabam adquirindo hiperfoco e são extremamente eficientes no que eles fazem, no que as mentes deles criam hiperfoco. Então, assim, a informação, em primeiro lugar, disseminação, e realmente, se não conseguir através disso, né, sensibilizar o ser humano através disso, é que realmente ele precisa de um choque de realidade. Você falou uma coisa importante, sensibilizar o ser humano. Você não acredita que, de repente, antes de cobrarmos uma postura da empresa, e eu acredito, e eu tenho certeza que é fundamental cobrar essa atitude da empresa, não é importante que também formamos um ser humano melhor, levando essa informação, porque às vezes o preconceito surge quando ele chega na empresa. Você tem aquele gestor, aquele funcionário, ele já está sobrecarregado de uma série de preconceitos. E se a gente consegue levar a informação para essa pessoa, ele não vai chegar melhor na empresa, ele não vai chegar uma pessoa que entenda o outro, que entra naquilo que você está falando, da sensibilidade, do conhecimento. Então,
é muito difícil esse tipo de ato isolado. Realmente, o legislador que criou essa ANR, o pessoal, o grupo, né, percebeu que há uma necessidade de ser mais robusto. Precisou-se criar uma lei, uma norma regulamentadora, que tem força de lei, né, para que as pessoas, as empresas, olha, o trabalho é baseado numa instituição de ensino. Teria lugar melhor para o ser humano ser mais sensível às diferentes pessoas que ali passam? Eu acredito que não. Eu acho que se um professor não ter a capacidade de entender que dos seus 60, 40, 20 alunos não são iguais, eu acho que ele deveria realmente se reciclar. Sim, porque hoje uma coisa que a gente ouve falar muito por aí é que, olha, minha empresa é inclusiva, minha empresa recebe a todos, minha empresa é isso, eu tenho selo disso, eu faço isso, eu faço aquilo. E você mesmo trouxe um exemplo que, na realidade, isso não funciona, isso não existe. Isso fica muito bonito no folder, né? Na chamada da internet, não fica? Fica. Empresa com inclusão, empresa socialmente ativa, empresa com ISO 2004. Isso fica muito bonito no folder. Mas lidar com isso no dia a dia é um desafio. E olha que eu estou falando de uma premissa assim, que eu efetivamente não passei ainda. Porque, inclusive, eu nem sei se eu tenho alguma necessidade, se eu tenho alguma neurodivergência, posso ter que descubra no futuro, não tenho problema sobre isso, mas o que realmente é muito difícil você conscientizar o ser humano é bem complicado. E houve-se a necessidade de criar-se uma norma regulamentadora para que as empresas, as pessoas entendam que nem todo mundo reage da mesma forma. Sim. E como seria uma empresa ou uma universidade realmente inclusiva? Olha, Josué, a gente tem casos aí de faculdade que consegue adaptar a prova para diversas necessidades da natureza humana. Pessoas com problema visual, eles colocam uma pessoa para ler a prova, não impede o acesso à faculdade. Pessoas que têm dificuldade em se relacionar, em estar no mesmo ambiente que um monte de gente, você coloca num ambiente mais isolado. Você tem diversas maneiras de realmente praticar isso na essência. Eu posso te dar um exemplo de uma pessoa que tem, de repente, dificuldade de falar em público. Você não vai pegar um engenheiro que tem dificuldade de falar em público e colocar ele para participar de uma reunião de 5 horas. Você pode adaptar a sua condição, de repente ele tem a dificuldade de trabalhar em público, tem uma facilidade enorme com software. Uhum. É porque a gente como pessoa e como empresa, às vezes, a gente quer que o ser humano adapte a nossa empresa, a nossa instituição. E, na verdade, a base da NR1, ela muda esse paradigma. Não é assim. Não é ferro e fogo. Sim, você tem os quesitos que você tem que respeitar, ser uma instituição de ensino. Mas a instituição, a empresa, também tem que se adaptar às pessoas diferentes. Esse é o grande desafio, né? Porque muitas vezes o empresário, e eu sei que não é seu caso, ele apenas quer saber do número. E quando você vai para as grandes empresas, ela não vai ter a figura do empresário, mas ela vai ter a figura do investidor, que ele está preocupado apenas com o próximo trimestre. Quanto deu de lucro e quanto deu de lucro. E ele acaba se esquecendo de tudo isso que você está falando. Que existem vidas ali, existem pessoas, existem diferenças, existe uma variedade de coisas que a gente tem que levar em consideração. Olha,
Eu não sou exemplo de pureza, não. Ainda estou aprendendo, tá, gente? Esse trabalho realmente é enriquecedor para o meu conhecimento também. Eu sei que no meu dia a dia eu tenho muito que aprender com essas pessoas, comigo mesmo. Eu acho que o aprendizado pessoal é o mais importante, a gente entender dessa necessidade. Entendi. E me fala uma coisa, e qual que é o caminho para esse... Porque, na verdade, a gente está falando de um mundo melhor. Sim, é, é uma quase que uma utopia, né? Eu entendo. Realmente é o caminho é começar. Hoje eu tive um desafio muito grande, onde eu precisei contratar alguns funcionários e me deparei, porque a NR1 hoje no ASO ainda não é obrigatória. Ela já passa a valer dentro da empresa, mas quando você vai fazer o atestado de saúde ocupacional, você não é obrigado ainda a incluir a NR1. Mas eu já coloquei no meu caderninho lá que sim, eu preciso começar. Eu não preciso ser incluso a fórceps. Eu preciso começar. O caminho é começar, José. É um caminho difícil, é complexo, é subjetivo, não é nada exato como engenharia, não é fácil, mas realmente a gente tem que começar e entender. Senão, que Entendi. tipo de mundo a gente vai deixar para os nossos filhos, né? Para os É, nossos na netos? verdade, uma construção de um novo mundo, É né? uma construção de um novo pensamento, é uma construção de novas maneiras de enxergar as pessoas, de entender as pessoas, não modelar aquilo que você imagina para você. Você não pode criar a expectativa de que todo mundo vai agir como você agiria se estivesse naquela situação. Sim, você falou uma coisa importante, a modelagem. Porque quando nós pensamos em nos modelar a partir de alguém ou a partir de determinada situação, nós criamos apenas uma cópia daquilo que foi imposto. Mas quando nós fazemos, e é importante esse trabalho que você fez, porque você chama atenção para um problema dentro da universidade, e a partir dali vai se criando um novo pensamento, uma nova visão de mundo. Isso, não, não só isso, né, Josué? Como eu te falei, não sou uma pessoa perfeita que tenho isso no meu dia a dia, 24 horas por dia, não. Pelo contrário, quando eu me deparei com essa situação, eu acabei também implementando na empresa. Peraí, minhas reuniões já não pode ser mais em grupo, como eu fazia. Não, a reunião hoje, às 18, todo mundo lá, você é isso. Não, 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 peraí. São pessoas diferentes que têm trabalhos diferentes, fazem serviço diferente e agem de maneira diferente. Eu, como gestor, tenho que começar a criar essa sensibilidade, entendeu? Uhum. E esse trabalho, assim, essa pesquisa que eu estou fazendo, esse trabalho, realmente me está me colocando num caminho bem interessante, que eu não imaginava. Se eu falasse para você que no começo do ano eu imaginava tendo esse tipo de visão, eu estaria mentindo. É que isso faz parte também do processo da vida. A O gente vai aprendizado, a mudando. evolução, né? A evolução. Eu acho que esse é um caminho evolutivo. A gente entender as diferenças, como eu brinquei com você, vou fazer merchan aqui da Globo. A Globo tinha uma propaganda muito, muito legal que era ser diferente é normal. Essa frase não sai da minha cabeça. É bem interessante por causa disso. Porque você começa a entender as diferenças das outras pessoas como normalidade. E sai daquela engenharia social, daquela coisa perfeita, daquela coisa estática ali que todo mundo tem que ser igual. Entendi. E é uma coisa engraçada, porque quando a gente pensa num advogado, eu, por exemplo, nunca pensei que eu ia falar com um advogado que estava pensando no ser humano. Porque quando a gente realmente, quando a gente fala de advogado, a gente pensa naquele cara que
É a literalidade da lei, Eu né? pensei que você ia É estar o... de Ah, gravata. tá, não, né? Eu vou ser um advogado diferente. Eu uso botas de obra, polo, trena, enfim. Eu vou ser um advogado um pouco diferente. Eu vou ser um advogado de campo, como a gente brinca na engenharia, que tem um engenheiro de laboratório, tem um engenheiro de campo, tem um engenheiro de software, enfim, eu vou ser o advogado de campo realmente. E assim, sim, eu quero muito me especializar nessa área, na área do ser humano em si, na diversidade da humanidade, não da generalidade da humanidade, tratar todo mundo igual, como se fosse um bloco de pessoas, eu acho. Porque geralmente no direito ele tem a Constituição, tem as coisas que precisa seguir. A partir dali, ele trabalha o seu caso. E aí você me traz um trabalho de um aluno de direito que foge a tudo isso que foi estabelecido. Você entende também que a engenharia é meio que isso, a gente cria um modelo padrão de construção e vai aplicando aquilo em sequência, sem se preocupar com a individualidade de cada caso, Nunca pensei a nisso. humanização da coisa. O direito precisa ser humanizado também. A gente tem casos aí interessantes que, se você olhar na literalidade da lei, não faz sentido. Eu posso citar um caso do goleiro Bruno lá, que na literalidade da lei não tinha corpo. Se não tem corpo, o que acontece? Não tem prova. Não tem corpo, não tem vítima, não tem crime. E se o pessoal que participou, julgou, investigou, defendeu, não tivesse humanizado o caso, observado todos os fatos ao redor, a literalidade da lei é fria, né? Então você precisa humanizar o direito, a engenharia. Uma pessoa, quando vai construir uma casa, ela está realizando um sonho. Às vezes a pessoa constrói é um empreendimento para a sua vida inteira. Às vezes é um empreendimento que vai passar para 3 gerações futuras. Então você tem que ter esse senso, tem que ter esse carinho, né? Essa humanização da coisa. Não dá para você generalizar e produzir conforme máquina, né? Sim, produção em série. É, É que você falou uma coisa que eu já ouvi muito isso. O pessoal falando que a lei é fria. é, mas a interpretação não. Hoje você tem aí nas redes sociais aí juízes aí que se apresentam, advogados também, que é bem humanizado, é bem engajado em alguns assuntos, é bem participativo na comunidade. Mas ainda há um caminho bem distante a se percorrer aí, bem E aí distante. você vai seguir esse caminho agora Sim, no direito. no direito da NR1, da neurodivergência realmente, que é um assunto que ele é bem complexo, é bem subjetivo e é bem interessante também. É bem Entendi, interessante. entendi. E me fala um pouquinho mais também de algumas outras coisas que eu acabei não perguntando. Na, eu posso te falar da minha experiência, no caso, né? Eu, eu, eu fiquei bem emocionado com o caso, assim, do meu amigo. Até porque quando eu cheguei em São Paulo, há 3 anos atrás, eu fui morar com uma pessoa especial, né? A gente dividiu o apartamento, não moramos exatamente juntos, porque ele era um colega de trabalho, ele num quarto, eu no outro, enfim. Mas ele era um cara que tinha uma dificuldade de convivência, realmente. Ele tinha algumas questões, mas era um cara extremamente inteligente quando se falava em cálculo. E a gente entrou na empresa junto na época, ele foi super bem recebido, super bem tratado. Realmente a empresa se adaptou à condição dele. Eu achei aquilo fantástico em São Paulo. Aí eu entro para uma universidade e vejo esse contraste. A universidade simplesmente toma uma atitude que realmente eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei.
a universidade tratar um cliente, um aluno, como mero Número. número. Uma instituição de ensino superior de uma área tão bonita que é o direito, tratar o seu maior patrimônio, né, como número. Simplesmente assim. Uhum. Sendo que hoje a informação tá na sua mão, cabe na palma da sua mão. Qualquer celular hoje, você pode fazer questionamento, como você falou, para IA, pode fazer uma pesquisa no Google. Você exigia um laudo médico, sendo que não há mais necessidade disso. Uma instituição de ensino que deveria formar pessoas mais entendidas, melhores, né? Aprender a se defender, acusar. Eu realmente me incomodou bastante. Por isso que eu resolvi falar sobre esse assunto. Me incomodou muito. Os professores vão ter acesso ao vídeo. Não dei nome de ninguém, mas eles sabem que eu estou falando deles. Eu acho que deveriam se reciclar sim. Devem estudar mais, ler um pouquinho mais, entender melhor as pessoas, porque realmente podem ser excelentes profissionais em outra área, mas em instituição de ensino tem muito que aprender, infelizmente. Entendi. E para a vida, o que você está pensando agora? Depois dessa experiência toda. Então, eu não parei para pensar nisso. Realmente hoje eu vim com a ideia de trazer o assunto à tona, de expor o assunto, de mostrar para a sociedade que realmente existe essa corrente, existe grandes ONGs aí que tratam disso, instituto, tem pessoas trabalhando nisso, tem pessoas muito eficientes, capazes, trabalhando nisso, ajudando, e o futuro a Deus pertence. Hoje eu só queria trazer à tona, quero aplicar na minha vida, quero aplicar nos meus empreendimentos, nas minhas parcerias, nas minhas contratações, enfim. Eu quero realmente dar continuidade a esse universo tão abrangente, tão diferente, que a gente precisa entender melhor. Talvez isso tenha se tornado uma nova vocação na sua vida. Oh, pelo sim, pelo não, vamos ver, o futuro a Deus pertence, como eu disse. Mas não, basicamente... Eu falo isso pelo relato que você trouxe, pela firmeza, pela busca pela justiça, sim, pela busca por um mundo melhor. Então isso aparentemente mostra que você tomou isso como uma vocação para você daqui por diante. Quando você fala que você mudou a sua atitude no seu trabalho, que você mudou a atitude com as pessoas, que você se reciclou, que você entrou num mundo novo e que está gostando desse mundo. Então, aparentemente, parece que você tomou isso como um dever seu de vida e que você busca daqui por diante fazer a diferença, não na engenharia, mas através do direito, talvez, levando esse trabalho adiante. Também na engenharia, não na engenharia só, não, mas também na engenharia, porque é uma área que a gente lida com sonhos, né? Como eu te falei, às vezes a gente constrói ou inicia um projeto que é para 3 gerações. Porque uma casa nunca é só uma casa. Poucas profissões têm esse privilégio, né? Poucas profissões têm essa pegada. Então, assim... tornar realidade o sonho de alguém. Tornar palpável ali uma coisa que uma pessoa, um ser humano idealizou. E sim, não busco tornar o mundo melhor, assim, eu não sou tão ambicioso a esse ponto, mas sim, um ambiente no qual eu convivo, eu tento todo dia melhorá-lo, sim. Isso é uma coisa que eu busco diariamente. Pequenos passos, pequenas atitudes... mas tornar o mundo melhor, você faz um mundo melhor a partir do seu mundo. E o seu mundo são as suas pequenas atitudes. Isso aí. Então, quando você torna a vida do seu colega, do seu amigo, de alguém que está ao seu entorno melhor,
você fez o mundo daquela pessoa melhor. Ah, a gente tenta, né? Sim, mas é porque quando a gente fala assim, Esse é o fazer um objetivo. mundo melhor, as pessoas logo pensam, olha, no grande líder, no Trump, Não, por não, não, exemplo. não. Nada nessa magnitude do meu pensamento. É realmente passar Mas pela vida das pessoas e isso. deixar uma marca boa. Mas quando você. Ó, conheci aquele cara lá, ele fazia um monte de coisa Exato. errada, mas Mas me ajudou, olha esse assunto me aqui, apoiou, me ele recebeu. é, Você já tornou o mundo de alguém melhor. é Porque o essa, mundo ele é feito de diversos mundos que são as pessoas. Então cada uma tem seu mundo. Então quando você faz o mundo, a vida de alguém melhor, fez o mundo daquela pessoa melhor. Josué, a ideia realmente é essa. Eu quero te agradecer aí pela paciência, te pedir desculpa pelo atraso. Estou 3 anos em São Paulo, não me adaptei ainda ao trânsito. Eu nem sei porque que é um cara que não sabe andar na minha cidade. Mas eu não aprendi a andar de trem, paguei 2 passagens, enfim, cheguei. Hoje é dia do meu rodízio, pelo menos não tomei multa, mas está tudo bem. Agradecer a você, a audiência aí, ao espaço, ao pessoal do apoio aí, e esperar voltar com mensagens mais positivas, porque esse é um assunto realmente que hoje ainda me incomoda bastante, e eu acredito que até lá pro final do ano as coisas mudaram bastante. E você vai continuar com esse trabalho? Sim, esse vai Você ser... entrega ele agora na faculdade? Como que funciona isso? A gente passa esse pro semestre e a partir daí começa um TCC. Então, mas aí Dá continuidade no TCC, na então, verdade. mas aí você precisa voltar quando ele estiver pronto. Isso aqui é só um protótipo inicial, onde a gente está pegando os passos, mas ainda vou chegar num ponto que é exatamente isso que eu quero mostrar para a sociedade. Então. É aqui que eu acho que realmente vai ser a virada de chave da maioria das pessoas. Isso vai demorar quanto tempo? Eu acredito que uns 2 anos. Passa rapidinho. Mas aí você precisa voltar aqui para trazer o produto final. Ah, sim, Porque aí claro. hoje a gente está começando a acompanhar o seu trabalho. Isso. E eu acho que é bacana você trazer o final. Olha, pessoal, é assim, assado, a gente pensou nisso, a gente fez a diferença ao longo do tempo, não sei. Tá, sim. Aí você já fica convidado. Claro. Agradeço pelo convite. Pode acreditar que sim, no final eu trago ele pronto aqui. Inclusive, procurar especialista para falar sobre o assunto. Eu sou um mero pesquisador e estou no processo de aprendizado ainda sobre o assunto, mas é um assunto que eu queria realmente trazer à tona. Maravilha. Mais uma vez, obrigado a todos que participaram conosco, obrigado ao Júlio, obrigado, Luiz. E queria que você deixasse uma mensagem baseado nessa conversa que nós tivemos aqui para quem está nos assistindo. Agradecer a todo mundo, né? Pessoal aí que me apoiou, aos colegas, pedir desculpa aos colegas que passaram por uma situação parecida lá, se eu não falei de algum ponto que eu deveria falar, que possam me procurar, que possam mandar questionamento, possam dar sugestões, né, pra gente, para que a gente possa, quando o trabalho realmente estiver em fase de conclusão, a gente ter um direcionamento mais assertivo. Estou aceitando novos pontos de vista. E realmente a mensagem que eu quero deixar é aquela famosa propaganda mesmo, que ser diferente é normal e a gente tem que se adaptar à normalidade da diferença. É simples assim. Eu não quero acreditar que... eu quero que minha filha viva num mundo que ela tem que ser igual a todo mundo. Ela tem que tomar as mesmas decisões, a mesma atitude. Não, vamos respeitar quem não pensa igual a gente, não age igual a gente. Às vezes tem uma dificuldade que a gente não tem. E vamos respeitar essas diferenças. Essa é a minha mensagem que eu queria deixar aí no programa. E mais um agradecimento aí. Maravilha. Obrigado, Luiz. Já está convocado a voltar aqui daqui a 2 anos. Espero que saiba andar pelo menos de metrô.
Desculpa a brincadeira. Tudo bem. É isso. Obrigado, pessoal.